Bom dia a todo mundo. Nós vamos fazer agora aqui a apresentação do nosso trabalho de introdução à atenção primária sobre trabalhos em grupo, tá? Os participantes sou eu, Lucas Teixeira, Paloma Roque e a Lorena Hickman, tá? Assim, os trabalhos em grupo nos deixaram bem em dúvida sobre o que seria esse trabalho em grupo, assim. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar sobre isso, da forma como é abordado em si. Porém, a gente foi se aprofundando e eu achei muito fantástico. Então a Lorena vai começar agora o trabalho e vai explicar alguns tópicozinhos de trabalhos em grupo. Por exemplo, tu sabe o que é um trabalho em grupo? E mais importante do que isso, a consulta individual é a única forma de promover a saúde em um UBS, Lorena? Não, é importante também desenvolver o trabalho em grupo, né? Que vai permitir o melhor controle dos problemas, que vai evitar doenças, prevenir doenças, mas acima de tudo melhorar a condição de vida das pessoas, né, que fazem parte desses grupos, né, para que elas estejam menos expostas aos riscos ambientais, biológicos, emocionais, tudo isso. Né? Perfeito. E de que maneira a comunidade e a família conseguem contribuir com o bem-estar psicológico do indivíduo? De que forma que os grupos conseguem contribuir para o bem-estar psicológico do indivíduo? Eu acho que a troca de experiência que acontece no grupo, né, ela de certa forma contribui para a saúde mental das pessoas que fazem parte dele. Né? E geralmente quem faz parte desses grupos são pessoas da comunidade. Né? Certo, é verdade, isso é bem verdade mesmo. E a saúde é coletiva ou individual, na tua opinião, Lorena? Eu acho que existem aspectos individuais que influenciam a questão da saúde e também aspectos coletivos que também precisam ser trabalhados. Tem algumas situações que a gente não consegue trabalhar no atendimento individualizado e que é preciso trabalhar no grupo. Algumas questões que o profissional, que o médico, no caso, ou qualquer um outro da equipe de saúde, não vai conseguir trabalhar no âmbito individual com o paciente. Então, é preciso que a gente trabalhe essas questões no grupo, né, coletivamente. Certo. E por acaso tu já te participou de algum grupo de dança, de esporte, artesanato na sua comunidade, Lorena? Não, nunca. Tenho vontade, mas nunca participei. Ah, e daí eu já faço a pergunta pra Paloma também. Agora aqui, Paloma. Tu já participou de algum grupo? Ou qualquer um desses grupos que eu citei aqui, ou algum outro? Também não, mas tenho muita vontade. Ah, pior que eu não sabia que isso era que se podia fazer, porque nas UBS da minha cidade, isso, pelo menos nunca foi abordado pra mim. Mas eu também tenho vontade, achei muito legal a ideia, assim, achei muito legal mesmo. Bom, a gente vai prosseguir aqui, tá? No próximo slide, a Lorena vai abordar um pouquinho mais sobre os aspectos importantes no planejamento e no funcionamento de um grupo. Bom, eu acho que o grupo favorece uma escuta mais qualificada dos problemas de saúde, o que nem sempre é possível acontecer no atendimento mais individualizado. Pode passar. Análise crítica dos problemas, eu acho que eu penso que o grupo ele começa a entender de que maneira esses problemas eles vêm acontecendo e buscando formas de enfrentamento dessas situações, né? Então, é como se o grupo realizasse uma análise crítica desses problemas, né? Buscando soluções para enfrentá-los. Pode passar. Troca de experiências no grupo. Primeiro que a formação do grupo ela possibilita, né, um maior vínculo, um estabelecimento e um fortalecimento de vínculo com a população, né? Uma participação mais ativa da comunidade no grupo, nas atividades em grupo, né? E uma troca de experiências, construção de saberes que vão justamente permitir, né, encontrar, buscar novas formas, novas alternativas de enfrentamento para esses problemas que os membros da comunidade que fazem parte do grupo vêm enfrentando.
Com essa troca de experiências, essa construção de saberes, né, os membros do grupo vão se ajudando e acabam se configurando, se constituindo enquanto uma rede de apoio um para o outro. Né? Há uma diminuição, assim, outro ponto bastante importante aqui da gente falar, é que o grupo ele tem o potencial de diminuir a procura pela demanda espontânea na unidade de saúde. Né? Uma vez que, se efetivos, esses grupos podem melhorar o acompanhamento das pessoas com problemas crônicos, podem prevenir doenças e ainda fortalecer a comunidade para o enfrentamento dessas situações. Né? Eu concordo demais com a Lorena, porque tu vai pensar, é necessário que os médicos ou outros profissionais de saúde tratem todos os problemas? Às vezes não. Tu pode ensinar uma coisa em grupo e o grupo mesmo se regula de modo que haja uma qualidade de vida dos pacientes envolvidos. Bom, agora no próximo slide, a Loma vai nos ajudar aqui a criar como se formam os trabalhos em grupo. Bom, eu vou falar sobre como se formam os trabalhos em grupo, né? E é importante, em primeiro lugar, conhecer a necessidade do território, né? Um estudo realizado nos Estados Unidos, ele apontou que crianças negras têm 2,5 mais chances de morrer em seu primeiro ano de vida do que as crianças brancas, né? Por conta dos fatores sociais, como o inacesso à saúde e à alimentação de qualidade. Então, visto isso, né, a gente pode ressaltar o quão necessário é a gente conhecer as dificuldades e as necessidades da comunidade em questão, né, que está próxima à UBS. Pode passar. O diálogo com a população. Por conta disso, é fundamental um diálogo com a população local para compreender as suas reais necessidades. É preciso saber como elas vivem, né? Quem são seus familiares, quais os recursos que elas têm disponível para fazer os tratamentos, para ter hábitos saudáveis de vida, né? Para fazer caminhada, para mudar essa alimentação. É isso. Pode passar. Participar da vida da comunidade. As pessoas precisam ver a UBS como um porto seguro, um local que as ampara, que as respeita, que se preocupa com elas e que visa promover sua saúde e as acolhe em sua singularidade, né? Tendo noção de que cada pessoa é única. Né? Pode passar. Pensar na prevenção dos problemas da comunidade. A unidade de saúde precisa ser um ambiente voltado para prevenir as doenças e não apenas tratá-las, educando as pessoas, ajudando a comunidade e acolhendo suas vulnerabilidades e carências. Pode passar. Pensar na socialização como fator de cura. O convívio com outras pessoas, que muitas vezes passam pelas mesmas situações, auxilia na saúde física e mental dos indivíduos. Sherman realizou um estudo que indicou que as pessoas que participavam de grupos religiosos, de voluntariado, de amizade, apresentavam menor incidência de doenças mentais. Vendo isso, né, a gente pode ver o quanto a socialização e o contato com o grupo pode mudar a vida das pessoas como um todo. No próximo slide, agora eu vou falar sobre uns exemplos, né? Na imagem A, temos um grupo de integração de idosos, né, na UBS. A importância, né, dos idosos ter esse momento de socialização. Muitos idosos vivem sozinhos em seus lares. A importância deles terem esse contato, né, até para evitar a depressão, essas coisas assim. Na segunda imagem, temos um grupo de crochê com os idosos. A importância deles ainda estarem realizando atividades, né? Mesmo na terceira idade, se sentirem úteis, aprendendo. E na imagem C, temos um grupo de caminhada com a UBS, para evitar o sedentarismo, né, das pessoas, ajuda também no combate à hipertensão, muito importante. É isso. Bom, certo. Isso é para a gente ver que realmente os trabalhos em grupo
parece uma coisa muito vaga, mas na verdade são muito concretas e tem muitas, muitas utilidades na nossa vida e na vida de várias pessoas no Brasil. E essa é a importância do SUS. Bom, agora no próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre os resultados de trabalho em grupo, tá? O que acontece? Quando a gente tem um trabalho em grupo feito de uma maneira adequada, é possível enfrentar os problemas crônicos de uma maneira eficiente. Por quê? Porque há um autocontrole do grupo. O grupo ajuda a se policiar para manter a saúde. Por exemplo, um grupo de pessoas diabéticas em uma área que tem uma incidência de diabetes. Esse grupo pode falar sobre tratamentos, sobre formas de dieta e pode se incentivar a comer de uma maneira mais saudável e a não deixar diabetes, digamos assim, se for uma diabetes controlada por injeções de insulina, uma diabetes descontrolada. O que muitas vezes, quando tu fala numa consulta individual, o paciente pode simplesmente não se sentir à vontade de seguir ou não se sentir motivado de fazer uma dieta saudável, mas em grupo, geralmente isso ajuda. Também é uma troca de experiências e construção de saberes que a gente já tinha falado antes, com a Lorena, com a Paloma. E essa troca de experiências e construção de saberes ajudam que as pessoas fortaleçam essas relações de grupo e fortaleçam o tratamento, porque sem que haja engajamento ao tratamento, não tem como ter saúde. Não tem como ter saúde. Então, é necessário que haja essa troca de experiências para fortalecer a saúde das pessoas da comunidade. Além disso, é necessário fortalecer as redes de apoio. Ou seja, quando há uma incidência de depressão ou de ansiedade em jovens em uma determinada comunidade, é necessário que a UBS trabalhe em fortalecer essas, como falei, redes de apoio. E não de uma maneira artificial, por exemplo, criar um grupo para pessoas com depressão. Porque isso seria estigmatizar, formar um grupo de pessoas que estão com uma determinada doença, ou uma determinada condição. O que seria interessante? Convidar as pessoas para participar de um grupo de jogar futebol, um grupo de jogar vôlei, um grupo de jogar xadrez, um grupo de conversa, de montar quebra-cabeça, qualquer coisa, desde que seja uma rede de apoio, uma rede onde as pessoas sintam que podem conversar, onde há espaço para um acolhimento, onde há espaço de carinho e onde elas podem ajudar a se ajudar a combater essas doenças que estão muitas vezes dentro delas. A gente colocou também aqui alguns exemplos de sucesso, como o trabalho em um grupo de jovens na UBS de Catanduvas, que introduziu o esporte e conseguiu reduzir os índices de dependência química. Porque muitos jovens, foi estudado, pelo menos nessa UBS, no caso que a gente viu, iam para a dependência química, seja de álcool, seja com drogas, como maconha ou cocaína, porque não se sentiam bem, sentiam muita ansiedade e um grau grande de depressão, porque não tinha uma rede de apoio forte o suficiente. Então, a UBS, esse é um nome fictício, né? Esse é um estudo que foi feito. A UBS de Catanduvas introduziu o esporte, grupos de futebol, onde os jovens conseguiam jogar e conseguiam socializar, e isso, depois de um tempo, começou a ver-se que o nível de dependência química dos jovens daquela comunidade caiu muito. Então, exemplo de sucesso. Um outro exemplo de sucesso foi o trabalho em grupo com idosos para a formação de rodas de chimarrão, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que é um estímulo da UBS para tu ver que não precisa ser uma coisa relacionada diretamente com a saúde, não é um grupo de idosos com depressão, e sim é um grupo de rodas de chimarrão, em que eles conseguem trocar experiências, falar um pouco sobre suas vivências e não se sentir tão sozinho, ajudando a diminuir a depressão, que envolve o fato de ficar sozinho na terceira idade. Além disso, há também a formação, como a gente viu na última imagem, de grupos de senhoras de donas de casa que estavam sedentárias e foram introduzidas por meio da UBS em pequenos grupos de caminhada, que basicamente o que faziam? Impediam que elas ficassem sedentárias, tivessem doenças como aumento no colesterol, hipertensão e diversas outras doenças envolvendo o sedentarismo, obesidade, por exemplo. Então é isso. A UBS não é só promoção de saúde com remédio, mas também promoção de saúde com alteração de hábitos, com uma vivência diferente. E a vivência diferente a gente pode conseguir com trabalhos em grupo. Nós resolvemos trazer um caso clínico que a gente leu nos artigos,
que era a UBS contra o tráfico de drogas. E isso pode parecer estranho, porque a UBS não necessariamente tem que combater o tráfico, mas a UBS está combatendo a dependência química em si. E um exemplo que nos foi dado foi esse caso aqui, em que um grupo de mães entrou em contato com a UBS porque tinha um certo medo de que os seus filhos entrassem no tráfico de drogas e começassem a depender de drogas para viver, seja no consumo, seja no tráfico. Então, a UBS pegou e entrou em contato com uma fábrica de cerâmica da região. E o que aconteceu? A fábrica de cerâmica começou a destinar para a UBS séries de retalhos, não é retalhos, mas digamos assim, cacos de cerâmica, para que um grupo de jovens começasse a fazer uma oficina de artesanato, de fazer mosaicos com cerâmica. Então, esses mosaicos eram utilizados tanto como uma forma de integração, como uma forma de construção de saberes, de formação de um grupo que se protegia, um grupo que se cuidava. E, por fim, o artesanato foi usado para reverter em renda para os jovens, o que também impediu que eles entrassem no tráfico de drogas. Por quê? Porque eles já tinham renda, já tinham alguma fonte de renda, que era esse grupo de mosaicos. Mosaicos de cerâmica. E isso gerou uma redução na criminalidade na região e uma redução na dependência química dos jovens. Ou seja, os trabalhos em grupo funcionaram nessa situação, assim como podem funcionar em diversas outras. E isso melhorou a qualidade da vida da região. Então, é para vocês verem que a OBS não necessariamente promove a saúde só por meio da farmácia, mas sim também por meio de modificações na vivência das pessoas e nas oportunidades que elas têm. Porque saúde também é ter oportunidade de viver bem, de ter uma saúde ampliada que pense na educação, no renda, no salário, no emprego, no trabalho, na maternidade, na saúde em si, na alimentação, em todos os aspectos da vida da pessoa, e não só no tratamento de uma doença, por exemplo, o da dependência química. Por fim, nós vamos colocar agora em seguida um vídeo falando sobre uma UBS que mostra um exemplo de trabalho em grupo em Canoas. E agradecemos pela atenção até aqui, e agora é só mais um videozinho para a gente terminar o trabalho.